Então, passando ao estudo do regime disciplinar pela Lei 8.112, nós vamos identificar dois grupos iniciais de condutas que são determinadas pela Lei 8.112 ao servidor que ocupa cargo na Administração Pública Federal. Primeiro, os deveres do artigo 116, e posteriormente as proibições que são impostas ao servidor do artigo 117. Muitos desses deveres são de interpretação lógica, não tem que ficar aqui muito divagando, né? E normalmente, para você que está se dedicando ao concurso público, isso aqui vem naquele meio que copiou, colou. O máximo que se pode exigir, ou que se exige, é que você identifique qual a penalidade que é aplicável, né, pela violação de cada um desses deveres em relação a cada uma das proibições também, tá? Às vezes é um pouquinho chatinho, eu já vou tentar macetear aqui no slide para você, para que fique um pouquinho mais fácil o estudo. Mas, né, o estudo ele demanda, na verdade, uma repetição, leitura e prática em exercícios. Então, vamos olhar lá, pelo inciso 1 do 116. Dever, exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo, autoexplicativo, né? Ser leal às instituições a que servir, também. Observar as normas legais e regulamentares, tá? Cumprir as ordens superiores. Isso aqui a gente tem que chamar atenção, né? Vou pegar aqui a canetinha. Tem que chamar atenção, porque as ordens que forem manifestamente ilegais, o servidor não está obrigado a cumprir. Então, cumprir as ordens superiores, a partir, né, do exercício daquele poder hierárquico presente na administração pública, mas se essa ordem ela for algo manifestamente ilegal, o servidor não está obrigado a cumprir. É óbvio que manifestamente ilegal é aquele que você olha e vê, isso é ilegal, está na cara. Você não precisa procurar na lei para saber essas atribuições e tal. O superior chegou, vai ali, por favor, ali na rua tal, que o meu carro está com o pneu furado, né? Se você não for mecânico, né, e não for um órgão, um carro oficial, né, mas é o meu carro particular, está lá com o pneu furado, você chega lá, por favor, e troca lá o pneu para mim, porque eu tenho mais o que fazer. Isso é manifestamente o quê? Ilegal, né? De cara você vê que isso é ilegal. Ou então chega lá, o agente policial, vai ali, que tem um cidadão ali que está causando muita confusão ali no xadrez, vai lá e dá um tiro na perna dele para ele catar o facho. Isso é manifestamente o quê? Ilegal. Aquela ordem que você olha e vê, isso é um absurdo. Isso são as ordens manifestamente ilegais, tá? Então, cuidado, que algumas questões exploram isso. O servidor tem que cumprir todas as ordens emitidas pelo superior. Estaria errado, porque ele não está obrigado a cumprir as ordens manifestamente legais. Seguindo, atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Tudo bem? Protegida por sigilo aqui é aquela ideia que você provavelmente possa ter estudado em direito administrativo, que alguns atos administrativos eles têm uma proteção em razão do sigilo da segurança do Estado, da privacidade, da intimidade, tá? Então, há essa ressalva aqui, tá? Atender com presteza a expedição de certidões requeridas para defesa de direito ao esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, solicitação de certidões. Atender com presteza as requisições para a defesa da fazenda pública, né? Normalmente, quem faz a defesa da fazenda pública é a Advocacia Geral da União, ela precisa de documentação, ela precisa de elementos para poder formular sua defesa em ações judiciais. Então, o servidor ele tem que atender com uma certa presteza essas solicitações. Seguindo ainda dentro dos deveres. Próximo, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. Tranquilo também. Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Guardar sigilo sobre assunto da repartição. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa, que é um aspecto um pouco aberto, um pouco abstrato, a definição do que é moralidade administrativa, mas uma conduta ética, uma conduta leal com a administração pública, tá? A ideia da moralidade. Ser assíduo e pontual ao serviço, tratar com urbanidade as pessoas, representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder, né? Mais ou menos na linha dessa aqui, né? Das irregularidades.
Então, são deveres que são impostos ao servidor. A gente fez a leitura aí. Tá? O importante a saber em relação a esses deveres é que a violação desses deveres pode acarretar a aplicação de uma penalidade a partir de um procedimento estabelecido para isso. Tá? Então, a violação dos deveres pode acarretar a aplicação da penalidade de advertência. Nós ainda não vimos as penalidades, tá? Está lá no artigo 127, se eu não me engano, vamos ver depois. Mas, de qualquer forma, o artigo 129 indica que a violação de deveres previstos em leis ou regulamentos são passíveis de aplicação da penalidade administrativa de advertência. Tá? A Lei 8.112, obviamente, é uma lei, prevê deveres e a violação desses deveres acarreta a aplicação de advertência. Então, é importante saber, qualquer dessas condutas, desse slide e do slide anterior, uma vez violadas pelo servidor público, é passível de responsabilização, óbvio que depende de contraditória e ampla defesa exercido no âmbito de uma sindicância ou de um processo administrativo disciplinar, tá? Mas é passível de aplicação da penalidade de advertência. Seguindo, nós temos aquele segundo grupo de condutas ou de regras impostas ao servidor público na Lei 8.112. Nós vimos os deveres e agora nós vamos ver as proibições. O que há de mais dificultoso nas proibições é que, em relação à violação de cada uma delas, a penalidade ela pode variar, conforme determinações nos artigos 130, 129 e 132, que cuidam de advertência, suspensão e demissão, que são outras duas penalidades passíveis de aplicação ao servidor. Então vamos passar a analisar cada uma dessas proibições e qual a penalidade aplicável no caso de violação da proibição. Óbvio que a penalidade só pode ser aplicada no âmbito de sindicância e processo administrativo disciplinar, onde será conferida a ampla defesa e o contraditório para o servidor. Primeira situação, ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato, passível de advertência na forma do artigo 129, interpretação lógica. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição, interpretação lógica, passível de advertência na forma do artigo 129. Recusar fé a documentos públicos, também passível de advertência na forma do artigo 129. Recusar fé, você chega lá com um documento público sem a menor indício, os menores elementos ali, o servidor se nega. Isso aí, acho que não está conferindo a verdade, não. Acho que isso aí está estranho. Isso aqui seria recusar fé. Opor resistência justificada a andamento de documento e processo ou execução de serviço. Advertência também, artigo 129. Injustificada. Cuidado com esse termo, Bora botar, existia elementos que justificavam a resistência. Já não é o caso de uma proibição. 5. Promover manifestação de apreço, ficar bajulando ali, ou desapreço, ficar denegrindo a imagem, no recinto da repartição, tá? Passível de advertência também na forma do artigo 129. Próxima sequência. 6. Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, ou seja, é possível essa situação, caso prevista em lei, o desempenho de atribuição que seja da sua responsabilidade ou de seu subordinado. Tá? Então, em regra, não se pode transferir para a pessoa estranha em repartição, se isso não estiver previsto em lei, a atribuição que seja da sua responsabilidade. Também passível de advertência no artigo 129. O cara pega alguém de fora da repartição, faz aqui para mim aqui, que eu estou meio enrolado e tal, ou pega um particular, exerce essa conduta aí para mim, cuida disso aí que eu tenho que fazer. Não pode, tá? 7. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se à associação profissional ou sindical ou partido político. Então, coagir, ameaçar ou aliciar, influenciar. Isso também passível de advertência. 8. Manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau civil. Tá? Então, chefia imediata, cargo ou função de confiança, aqui no caso é cargo em comissão, tá?
também é passível de advertência. Segundo grau civil, né? Essa contagem de grau civil ela é feita a partir do estudo da lei civil, mas se a gente for fazer aquele contagem de segundo grau civil, você vai chegar no irmão, tá? São os ascendentes, descendentes ali, e no irmão, né? E se a gente for botar o parentesco afim aqui, a gente vai chegar no cunhado também. Mas o importante na prova é você fixar isso aqui, segundo grau civil. Isso aqui não tem nada a ver com aquele primo de segundo grau e tal. Aquele primo de segundo grau, eu não sei nem qual grau que é. Eu sei que o primo que a gente diz que é de primeiro grau, na verdade é de quarto grau se você for contar o parentesco civil. Você tem que seguir a linha hereditária e não pode pular. Tem que, por exemplo, chegar no seu primo, você tem que ir no seu pai ou na sua mãe. Seus avós, 2, desce no tio e chega no primo. Aí você tem 1, 2, 3, 4. Então, segundo grau civil, irmão aqui, cunhado, pai, mãe, filho e tal. Também é advertência. É óbvio que nós temos um regulamento mais específico, né, sobre o nepotismo no serviço público, tem algumas regras, né, previstas em códigos de ética, tem algumas regras previstas em súmulas do Supremo Tribunal Federal, mas se a gente for pelo texto da Lei 8.112, que é o que a gente está estudando e que eventualmente pode ser cobrado na nossa prova, a gente fica aqui, pelo menos na Lei 8.112, essa ideia de segundo grau civil. 9. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outro em detrimento da dignidade da função pública. Obviamente que isso aqui é muito aberto, né? Aberto no sentido de concretude. O que é valer-se do cargo? Pode utilizar diversas situações e enquadrar em valer-se do cargo. O cara que utiliza uma máquina de xerox para tirar uma xerox está valendo, particular, né, ou para um amigo, talvez, está valendo-se do cargo dele para ter acesso àquela máquina e tal. Só que, na análise dessa conduta, que é passiva de demissão, né, é aquela punição mais grave que gera a vacância do cargo, a pessoa sendo estável ou não sendo estável, ela vai perder o seu cargo. Óbvio que no âmbito de um processo administrativo disciplinar, com ampla defesa e contraditório, tá? Valer-se do cargo vai depender muito de critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Tá? Então, quando você tem uma conduta administrativa muito aberta, na hora de você fazer enquadramento para identificar se aquele ilícito é realmente valer-se do cargo, você tem o administrador, né, a autoridade ou a comissão de processo administrativo disciplinar, ela tem que se pautar por critérios do que é razoável, do que é proporcional. Tá? Se ela utiliza o cargo público para um benefício assim, que gera, a gente vai ver os critérios para a aplicação das penalidades, mas um prejuízo muito grande para a administração pública, né? Ele, por exemplo, é responsável por uma frota de veículos, né? E utiliza veículos oficiais, e pega esses veículos e aluga eles para que algumas pessoas utilizem particularmente, isso aí já começa a valer-se do cargo. Ele se beneficia da situação dele de servidor, né, em detrimento muito grave, né, do interesse público. Aí você pode pensar com uma demissão, no caso de aplicação de uma demissão. É óbvio que tudo depende da análise do caso concreto que é trazido. Nas situações, né, não tão graves, é óbvio que, por uma questão de razoabilidade, proporcionalidade, não vai se aplicar essa penalidade aqui, que é a penalidade de demissão. Mas na prova, né, se você for fazer para concurso público, apareceu esse terminho aqui, valer-se do cargo, demissão. Tá? Continuando aí nas hipóteses, o servidor também não pode, de proibição, né? Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, porque personificada é que ela está regularizada, não personificada é aquela sociedade que atua de forma irregular, independe, tá? Exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário, tá? Passível de demissão, no artigo 132, inciso 13, tá? Aqui é a regra geral. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de cotista, acionista ou comanditário. Né? Ele faz parte de uma empresa, mas ele não tem, né, atuação administrativa, ele não gerencia. É apenas detentor de uma parte do capital, na ideia de acionista, cotista, comanditário, conforme a forma que está instituída a empresa. Tá? Duas exceções. Tá? Essas exceções elas estão lá no final do artigo 117. Eu já trouxe aqui para poder ficar, né, certinho no local que tem que estar.
Exceções: participação dos conselhos de administração e fiscal das empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. Nós já vimos alguma coisa sobre isso hoje, relativo à acumulação, né, de cargos, remuneração e tal. Mas então ele pode, né, participar de conselhos de administração e fiscal das pessoas jurídicas, né, de direito privado e em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros. Tá? Serviço público, tá? Servidores públicos aqui. Uma cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros da cooperativa e do serviço público. Outra, gozo de licença para tratar de interesse particular. Ou seja, se ele obter... Lembra da licença para tratar de interesse particular? Ok. Se ele está em licença para trato de interesse particular, na forma do artigo 91, ele pode exercer, né, a administração de empresa, tá? A gerência ou administração de sociedade privada, sem problema nenhum. Observada a legislação sobre o conflito de interesse, né, ver se há ali uma situação específica que talvez vede a esse servidor que está em LTIP exercer a gerência ou a administração de empresa privada. Mas, regra geral, se o servidor se encontra no gozo de licença para tratar de interesse particular, ele pode exercer a gerência ou a administração de sociedade privada. Ok? Então, essas duas exceções que, na verdade, estão ao final, né, do artigo 117, lá no seu parágrafo. Voltando, a violação disso aqui gera penalidade de demissão. Outra situação, atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Cônjuge, né, é a esposa ou o marido, tá? Companheiro é uma situação similar que é protegida juridicamente de forma similar. Essa situação aqui é a seguinte: o servidor ele está lá no âmbito da administração pública, atuando como um procurador intermediário no interesse de terceiros. Ele está lá, em vez de fazer a função pública, ele está lá mexendo os pauzinhos, pega esse processo, vai para lá, ajuda o documento, não no interesse da administração pública. Ele é, como fosse o despachante interno lá. Ele vai tratar de interesses de indivíduos, de interesses particulares, em detrimento do exercício da sua função pública. Ele está lá dentro, em vez de exercer a sua função, ele está, né, cuidando de processinhos de indivíduos, né, de particulares, obviamente que vai estar recebendo por isso. Então, a advocacia administrativa, ele está tratando de interesses de outras pessoas no âmbito da administração pública. Não pode. Só pode nessa exceção aqui, né, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau e de cônjuge ou companheiro. Benefícios previdenciários, lá no INSS e tal, ou assistenciais, né, benefícios, tem benefício para a pessoa carente, benefício para, se chama LOAS, né, a lei do LOAS, que dá um benefício para quem não tem uma renda mínima e tem uma condição de idoso ou uma condição de deficiente físico, né, são benefícios assistenciais ligados à previdência, né, à assistência social. É possível nessas situações, mas em regra é proibido. E sendo verificado o exercício, né, dessa atividade no âmbito da administração pública, nós temos a possibilidade da aplicação da penalidade de demissão, na forma também do artigo 132, inciso 13. Próxima, receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Isso também, obviamente, tem que ser pautado pela proporcionalidade, razoabilidade. Existem até algumas regras que vão limitar o recebimento disso aqui com um pouco mais de margem, né? Mas, de qualquer forma, pela Lei 8.112, cometendo uma dessas condutas, a penalidade aplicável também é a demissão. Tá? Próximo, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Tá? Comissão aí seria uma função. Tá? Também passível de demissão. Praticar usura sob qualquer das formas. Usura é agiotagem, né? O cara fica lá dentro do serviço público emprestando dinheiro a juros dos outros servidores e tal, utilizando a sua função também para obter ganhos em detrimento do interesse das funções dele. Tá? Então, praticar usura também é demissão.
proceder de forma desidiosa. Desídia é preguiça, enrolação, indolência. O cara fica ali enrolando no serviço público, não exerce a contento com eficiência as suas atribuições. Tá? Então, desídia, né, é aquele cara desleixado, aquela pessoa preguiçosa que não desenvolve as atribuições de forma correta. Tá? Passível de demissão também. 16. Utilizar pessoal ou recursos materiais de repartição em serviços ou atividades particulares. Também é caso de demissão. E aqui, mais uma vez, está pautado por princípios de razoabilidade, proporcionalidade. Né? Utilizar pessoal ou recursos materiais, né, para fins particulares, né, você vai variar muito ali em relação à gravidade da conduta analisada. Se ele está utilizando um telefone da instituição pública para ligar, para marcar uma festa que vai ter tal dia. Vamos analisar, isso aí talvez não seja o caso de demissão. Ele está utilizando o material da repartição, né, em atividades particulares, mas para a aplicação dessa pena grave, que é a demissão, os princípios aí de razoabilidade e proporcionalidade têm que estar presentes para a efetiva aplicação dessa penalidade grave. 17. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto situações de emergência e transitórias. Então, é possível, né, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao seu cargo se nós estivermos diante de uma situação de emergência, uma situação transitória, onde é necessário utilizar o material urbano ali para evitar maiores prejuízos para o interesse público. Tá? Então, em regra, não se pode cometer a outro servidor atribuições estranhas ao seu cargo, exceto suas situações excepcionais. Aqui já é a aplicação de suspensão na forma do artigo 130, porque a gente faz, na verdade, uma exclusão de uns que são especificamente para advertência, né, outras condutas são específicas para demissão, isso está expresso, e aquilo que não tem, né, o artigo 130 diz que é hipótese de suspensão. Então, essa aqui é uma situação que se enquadra. 18. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função em horário de trabalho. É outra também que tem que ser pautado pelos princípios de razoabilidade e proporcionalidade. Já está lendo o jornal no trabalho, demissão. Né? Meio forçado. Ou suspensão aqui no caso. Né? Tem que ser tudo muito ponderado a partir das circunstâncias que nós vamos estudar um pouquinho na frente. Aqueles elementos que vão, né, ou critérios que vão levar à análise das penalidades aplicáveis. E o nosso 19 aqui, né? Aí volta a ser advertência, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Tá? Atualiza aqui a ficha no setor pessoal. Ela não vai, né? É possível de advertência. Ok? Então a gente fecha aqui as proibições. Tá? Então lembrando que a variação das proibições do artigo 117 podem levar a penalidades distintas. Do 1 ao 8 vai gerar advertência, do 9 até o 16 vai gerar demissão, 17 e 18 vai gerar suspensão e 19 volta para a advertência. Tá? Com fundamento nos artigos 129, artigo 130 e artigo 132, que nós vamos estudar já já. Tá?